Pessoal, essa aula, o objetivo dela, na verdade, nós vamos definir o escopo de qual será o projeto que vocês vão desenvolver nas próximas etapas desse curso. Então, vocês tiveram uma introdução da parte web com o professor Wellington nos últimos dias, ainda tem, acho que mais uma aula pendente, e hoje a gente vai falar um pouquinho desses requisitos, tá? Do que vai ser esse escopo. Então, ele vai usar esse escopo para que esse escopo de projeto que vocês vão desenvolver utilizando as ferramentas que forem passadas pelos demais docentes, as técnicas, todas serão em cima desse contexto, desse domínio de aplicação. E vamos dizer assim, a gente não vai ter uma aula necessariamente muito pesada de engenharia de requisitos, que isso aí, de certa forma, já levaria a um outro curso. Então, o que nós vamos fazer é pegar esse escopo e analisar como que ele seria tratado, né, um escopo bem pequeno, bem reduzido mesmo, bem enxuto, como que ele seria tratado utilizando aí uma combinação de técnicas rápidas, né, técnicas mais ágeis, que envolvem mais o usuário. No caso, o Design Thinking, a UML, e falar um pouquinho de como vai ser a arquitetura do software também. Então, eu quero que esse seja um bate-papo bem tranquilo, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, mande no chat. Eu vou estar de pouquinho em pouquinho trabalhando com a apresentação, e de tempo em tempo eu volto ali para ver as perguntas do chat, ou fiquem totalmente à vontade para abrir o microfone e fazer uma pergunta, ok? Questionar, uma pergunta, uma observação, enfim, fica a critério de vocês. Então, eu vou compartilhar, vamos começar. Eu vou compartilhar a minha tela, tá? Compartilhar toda ela aqui. Eu vou colocar o PowerPoint. Então, o que a gente tem o nosso tema, né? Na verdade, eu chamei, isso aí foi um nome que eu coloquei de análise e modelagem de requisitos. A gente vai estar discutindo essas etapas aí para o escopo do projeto, né? Então, meu nome, voltando à apresentação, né? Meu nome é Thiago Adriano Colete, eu sou professor do Centro de Ciências Tecnológicas da UEMP, onde eu trabalho com as disciplinas de interação humano-computador e também nas disciplinas de arquitetura e sistemas de computação, arquitetura de computadores, sistemas operacionais, eu enquanto com análise de algoritmos, enfim. Mas a minha principal área é a interação humano-computador, certo? A minha área de pesquisa, na parte tanto de requisitos quanto de testes de avaliação. Tá ali, logo abaixo aqui vocês têm meu currículo, rapidamente, não vou entrar em detalhes dele. E minha página pessoal, assim como meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, pode mandar um e-mail diretamente para mim, pode mandar uma mensagem também pelo grupo, ok? Vou aqui liberar algumas pessoas que estão chegando. Muito bem. Então, voltando aqui, análise e modelagem de requisitos. Então, a gente vai ver nessa aula aí, discutir um pouquinho o contexto, né, como falei, o escopo do projeto. A gente vai falar um pouquinho do Design Thinking, que é uma técnica que está sendo bastante utilizada, bastante discutida na parte de engenharia de requisitos. Falar um pouquinho de uma modelagem UML que nós fizemos já do escopo do software, tá, que a gente vai estar desenvolvendo, e a arquitetura que ele vai estar utilizando, que é o conceito do REST. Então, primeiro, que são requisitos? Todo projeto de software, ele começa a partir de uma necessidade. Tá? De uma necessidade que uma empresa, um usuário, tá? Alguém tem que tem que ser suprida por um software, ou por um software que vai entrar num local que nunca utilizou um software previamente, ou um software que vai substituir o outro. Então, quando uma pessoa começa o desenvolvimento do software, ele parte de uma necessidade, tá? Que isso vem de uma empresa, de uma pessoa, enfim, de quem vai fazer o uso diretamente desse software, né? Mas por que a gente está se preocupando com requisitos dentro de um curso full stack, né? Dentro de um curso aí de quem vai ver também front-end e back-end? Porque não é incomum, tá, em empresas de desenvolvimento de software, que você precise ir até o cliente, ir até o seu usuário e fazer ali uma reunião de requisitos. Tá? Isso não é uma situação, digamos, uma exceção, na verdade, acaba sendo muito comum das empresas aí, da pessoa que entra trabalhar na empresa, na verdade, ela acaba, como diz, assoviando e chupando cana, né? Ela vai lidar com requisito, ela vai conversar com as pessoas,
Tá? Ela vai entender as necessidades da pessoa e depois ela traz isso para a programação. Tem empresa que isso é separado, tem empresa que a pessoa trabalha com tudo. Então, vamos assumir aí que a pessoa, quem vai programar, tem no mínimo que entender os requisitos, tem no mínimo que entender o que está sendo desenvolvido, qual o problema da empresa, qual o contexto de operação dela. E essa não é uma tarefa muito trivial, tá? Embora, às vezes, tratada de forma, vamos dizer assim, não dada a devida atenção, tá? Para o requisito, não é tratada da forma mais esperada, mas ela é uma atividade muito, extremamente importante, e eu diria que, ultimamente, muito desafiadora. Por quê? Porque as pessoas estão esperando cada vez mais de software. Tá? Antes você fazia um software para fazer um cadastro, lançar uma venda, uma coisa mais simples. Hoje as pessoas esperam muita coisa, esperam um software resolva um problema dela. Então, essa etapa de engenharia de requisito, né, de análise de requisitos, requer que a pessoa ela tenha a capacidade de entender o problema. Acho que esse é um grande segredo da parte de requisitos de software. Você entender o problema. E aí onde muitos programadores, ou o pessoal que é mais do código, vamos dizer assim, acaba se embananando um pouco. Porque a pessoa está ali conversando o programador está ali conversando com a pessoa, e ele não está pensando em entender o problema, ele já está pensando lá na frente como que ele vai programar. Se ele vai usar classe, se ele vai usar orientação a objeto, se vai ser estruturado, e por aí vai. E aí acontece ele não entender realmente quais são as necessidades da empresa. Então, na etapa de requisito, é importante que o programador, a pessoa que está desenvolvendo, quem está trabalhando com requisito, ele entenda qual é o problema que vai ser resolvido. Tá? O que a empresa, quem está contratando, quem tem a necessidade do software, o que ele quer resolver? Porque a pessoa que está contratando um software, ela espera o que nós chamamos de uma ruptura. O que é a ruptura? Ela tem um problema, tá? Na empresa dela, ou ela não tem software, ou algum software que definitivamente não cumpre com as necessidades, e ela espera que esse software resolva o problema, certo? Que ele venha para acabar com aquele problema, para, como diz, separar totalmente ali aquele problema antigo de uma nova época da empresa. E uma das propostas do requisito é você justamente não implementar uma bagunça. Porque às vezes você chega na empresa, a empresa é um caos, tá? E se você não tiver uma boa capacidade de trabalhar os requisitos com os usuários, né, com os futuros usuários de software, o que você vai fazer é implementar uma bagunça. Aí depois a empresa vai vir e falar assim, poxa, mas meu software não funciona. Seu software não funciona. Não é que seu software não funciona, você não soube tratar os requisitos da forma adequada e acabou informatizando uma baita de uma bagunça. Então, a ideia da análise de requisitos é chegar aos requisitos funcionais e não funcionais. Aí é uma repassada rápida, né, na parte de engenharia de software. Então, o que são requisitos funcionais? Eles definem as funções que o software executará. Eu coloquei, ele define uma função, né? Ele define as funções que o software vai executar. Então, ele vai permitir realizar um controle de clientes, ele vai permitir realizar lançamentos de venda, emitir notas fiscais, ele vai permitir baixar contas a receber, ele vai rastrear o movimento dos veículos da empresa via GPS. Isso são requisitos funcionais. São, no caso, as funções que ele vai fazer. E os requisitos não funcionais, eles descrevem as características necessárias para que esse software possa executar esses requisitos funcionais. Então, ele está muito mais envolvido na questão de infraestrutura do software, né? Então, vamos dizer assim, para você rastrear hoje um veículo pelo seu GPS, você tem que ter internet, tá? Todos os veículos têm que estar ligados, né, com algum dispositivo que transmita a geolocalização deles. Você precisa ter um banco de dados grande, que ele possa ser facilmente elástico, né, para gravar muitos dados. Se você vai fazer um sistema de relatórios gerenciais, você talvez precise criar uma infraestrutura de Big Data. Isso são requisitos não funcionais, descrevem mais a infraestrutura propriamente dita do software. Então,
onde que entra a importância de entender a necessidade do usuário? Garantir o sucesso do seu software. De forma bem resumida, é isso. O sucesso do seu software está diretamente vinculado, tá, a você entender a necessidade do usuário, a você entender o que essa pessoa precisa para trabalhar e como que ela vai poder se beneficiar do seu software, como que o seu software vai, de fato, resolver aquele problema que hoje a empresa tem. Isso é fundamental para que venha realmente ter um sucesso de software. Tá? Dá uma olhada aqui se há algumas perguntas no chat. Tá. Ok, já foi. Não tem ainda mais perguntas. Então. Cadê a apresentação aqui? Eu parei aqui antes. Continuando, então, dando prosseguimento, né, a nossa aula. Então, como que a gente vai entender esses requisitos, né? A área de engenharia de requisitos, levantamento de requisitos, ela é bem antiga na engenharia de software. Bem desde o começo da engenharia de software, já se discute engenharia de requisitos. Só que engenharia de requisitos virou uma situação bem delicada de ser tratada. Por quê? Por que a gente fala isso? Existem técnicas de engenharia de requisitos que ela preza por muita documentação. São aquelas técnicas mais tradicionais, né? Você preenche RUP, enfim, você preenche muito documento, você tem uma documentação pesada, uma modelagem pesada, e às vezes o fato de você ter muito essa modelagem pesada, você acaba preterindo de entregar produtos, né, entregas rápidas para os usuários. Já tem outras situações em que você tem menos documentação, você tem um número menor de documentação, entretanto, você apresenta entregas parciais, né? São aquelas técnicas mais consideradas técnicas ágeis. Tá? Você apresenta mais entregas do seu software para o usuário. Porque, assim, eu falo que é um problema que você tem que colocar na balança, porque você precisa de o maior número de informações possíveis para que você possa entender a necessidade do usuário, e ao mesmo tempo você precisa entregar alguma coisa para o usuário. Então, se você recolhe muita informação, muito papel, você pode até entender muita coisa, mas você deixa de fazer algumas entregas. Se você se preza somente por entrega, por produção rápida e não dá bola para o usuário, muitas vezes você vai entregar software que não atende o requisito dele. Então, há uma necessidade de você fazer um balanceamento, de você ter um conjunto de informações do usuário, e ao mesmo tempo, para entender as necessidades do usuário, e ao mesmo tempo você fazer entregas parciais. Até porque, para que você possa validar esses requisitos, para que você possa testar esses requisitos, se aquilo que você está desenvolvendo é realmente aquilo que o usuário precisa. Que é muito comum num projeto de software, o usuário falar, aí você vai lá, faz um protótipo, um pedaço de implementação, quando mostra para ele, a ideia dele muda totalmente. Isso faz parte do papel do programador, do engenheiro de requisitos, e assim por diante. Então, você precisa trabalhar nesse meio termo, de você entender legal as coisas que você está passando, e para você desenvolver, fazer entregas parciais. Primeiro, para você validar, testar, e segundo, para você diminuir o seu custo de manutenção. Porque se você vai entregar o produto para o usuário somente lá no final, e você não entendeu alguma coisa, o usuário muda alguma ideia, o custo para você mexer nisso é muito alto. Então, é ideal que você faça entregas parciais. Além disso, quanto mais você trazer o usuário ou os usuários para trabalharem de forma colaborativa, mais efetivo vai ser a sua análise de requisitos. Por isso, nesse curso, eu vou focar 3 técnicas, que é o Design Thinking, a modelagem de classe, aí a gente já pensando numa estrutura de software, e na arquitetura de software. O requisito nosso, a gente vai definir, de certa forma, usando o Design Thinking. Tá? O Design Thinking é uma técnica de inovação, tá? Mas que ela pode ser aplicada em software, ela é aplicada em software bastante.
E ela trabalha com etapas bem definidas, mais simples, aonde de forma colaborativa a equipe trabalha com os usuários de forma a enriquecer, a fazer uma imersão maior dentro daquele problema que é o problema que a empresa quer resolver. Tá? A modelagem UML, acho que todo mundo aqui já conhece, um pouquinho de arquitetura. Então, para esse projeto, antes de falar do Design Thinking, falando da proposta de negócio. Esse projeto, o projeto do curso, ele vai ser desenvolvido em cima de uma empresa fictícia chamada XYZ Crédito, que ela pretende lançar um serviço de controle de crédito para ser disponibilizado para empresas e para pessoas. A empresa pretende lançar um software para que seus usuários possam registrar informações sobre devedores, ou seja, pessoas ou empresas com alguma inadimplência. Digamos que é uma cópia miniatura de um Serasa, de um SPC, certo? É um sistema fictício, tá? Então, a empresa pretende lançar uma base de dados de crédito, no qual pessoas ou outras empresas possam, de fato, estar lançando dados de devedores e, assim, outras pessoas ou empresas possam estar consultando esses dados. Relembrando que é fictício, nós sabemos que um sistema desse nível tem uma série de obrigações legais e tudo mais, mas é uma situação que a gente pegou aí que pode ser legal para simular, treinar todos os cenários que a gente quer durante o curso. Tá? Então, o que a gente vai usar o Design Thinking? Eu tenho uma proposta de negócios bem aberta. Então, imagina que você chega lá numa empresa, tá? Chamado lá por seus novos proprietários, e o cara joga um problema desse para você. Isso é que a pessoa tem de requisitos. Tá? Fala, eu quero abrir uma empresa, tá? Eu quero ter um sistema que é uma base de créditos, as pessoas podem incluir e retirar dados de devedores que tem lá. E outras pessoas podem consultar. Tá? E como que o Design Thinking pode trabalhar isso? O Design Thinking, o desenho original dele são 5 etapas, mas você pode trabalhar 2 etapas em uma, enfim, mexer nelas, trabalhar com uma e não trabalhar com outra, de forma a se ajustar ao seu projeto. Aqui a única coisa que eu fiz foi juntar essa etapa de, digamos que a gente fala de empatia, né, e definição, e uma única etapa chamada imersão. Então, no Design Thinking, a proposta, né, a ilustração do requisito, ele trabalha em 3 etapas, 4 na verdade. Imersão, ideação, prototipação e então uma avaliação. Dependendo do resultado da avaliação, toca o projeto para frente, né, aquela etapa para frente, ou volta aí ou para uma etapa de imersão ou para uma etapa de ideação. Quando a gente fala da etapa de imersão, a gente está falando da gente mergulhar, como fala emergir, né, mergulhar, pesquisar, entender, aprender, buscar aprender sobre a proposta. Então, nesse caso daquele texto muito vago que tinha lá de requisitos, seria o quê? Seria você chamar todas as pessoas que vão trabalhar, caso não seja o suficiente, você procurar por mais pessoas na área, pesquisar regulamentações, aprender sobre o processo, ou seja, entender qual é o processo. Aqui eu falo que você ainda não tem que pensar tanto em software. É uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, quando estou dando treinamento de aula na área de requisitos, eu falo nessa imersão, né, nesse contato inicial, você não tem que ser tão preocupado em como você vai desenvolver o seu software, mas você tem que estar preocupado em entender o problema que tem que ser resolvido. Às vezes o problema você resolve somente com as pessoas, os stakeholders, né, as pessoas que estão ali, pessoas e outros que são e outras empresas, né, envolvidas, ou você tem que pesquisar em outros pontos, você tem que procurar outras pessoas, você tem que vasculhar outras empresas, você tem que vasculhar regulamentações, leis e por aí vai. Mas a imersão você vai entender o problema, tá? Então, por exemplo, numa etapa de imersão, eu fui analisar com eles, entender o seguinte, que o sistema, um software para eles, ele deveria permitir a inclusão de devedores, tá? Então, reparem que eu ainda não estou falando necessariamente de como o software vai funcionar, estou entendendo o problema. O sistema deve permitir que empresas e pessoas
empresa e pessoas já cadastradas possam incluir dados de devedores, possa consultar dados de devedores e atualização da situação desses devedores, ou seja, uma pessoa que às vezes estava como devedor, hoje, depois passou a não estar e vice-versa. Então, reparem que isso eu poderia fazer no papel, eu poderia fazer em algum outro recurso sem seu computador. Eu não estou pensando ainda de fato, no software, tá? Estrutura, banco de dados, etc. e tal. Eu estou tentando entender o problema. Perfeito? Isso que é a parte que a gente está trabalhando. E quem serão as personas, né? Quais serão os atores envolvidos nesse processo? Quem que eu identifiquei? São as pessoas e são as empresas. Uma pessoa ou uma empresa, ela pode tanto que incluir o devedor, consultar quanto atualizar. Tá? Então, são os atores que estarão envolvidos no meu projeto. E a parte da ideação? A parte da ideação, na prática, os envolvidos, né, as pessoas que estão interessadas no projeto, o programador e todo mais que vai trabalhar nesse contexto, eles se unem normalmente num brainstorm, numa roda criativa, alguma coisa nesse sentido, para começar a pensar em funcionalidades. Então, é um trabalho bem colaborativo, tá? Então, as pessoas trocam ideias, propõem, outro discute, enfim. É um trabalho realmente colaborativo que é feito aí para começar a pensar nas funcionalidades. Com base nesses problemas que eu tenho aqui, tá? O que eu vou levar como funcionalidade? Quais as possíveis funcionalidades que eu vou ter no meu sistema? Veja que agora a gente já começa a trabalhar um pouquinho, a migrar um pouquinho a ideia para um software. Tá? A gente começa a pensar um pouquinho em como o software vai funcionar, embora ainda a gente não esteja pensando tanto na parte técnica. Tá? Então, vejam lá, para acessar a aplicação, tanto para consulta quanto para inclusão e retirada, a empresa deve realizar um cadastro básico, pode ser um sistema de crédito após o registro mesmo não será pagado. O item 4, será registrada a data e a hora e qual empresa ou pessoa efetuou a ação de incluir ou alterar. Uma empresa ou pessoa poderá inserir um registro de dívida. Então, já começo a pegar aqueles problemas que eu tinha lá, aquelas pessoas, e começar a trazer para uma ideia de sistema. Tá? Vocês podem ver que as pessoas envolvidas, empresa, tá? A empresa ou pessoa, sempre pensando nos atores que você viu lá na primeira parte de imersão. Então, já começo a pensar assim, poxa, o software, para atender aquela demanda, né, para atender aquele requisito, ele precisa, então, ir para ter essas funcionalidades. Então, essas funcionalidades, normalmente, elas são identificadas no meio de uma reunião, por meio de uma reunião, onde várias pessoas envolvidas jogam ideias, o famoso brainstorm, certo? E por fim, né, vamos dizer assim, por fim, não, penúltima etapa, a gente vai para a prototipação. O que é a prototipação? Prototipação, no conceito do design thinking, né, é você desenhar o produto, tá? Você fazer uma proposta desse produto. No caso de software, seria você desenhar algumas telas que seriam necessárias para você poder validar aquela ideia. Eu, particularmente, eu adoro trabalhar com protótipo. Não por eu ser só da área de HC, mas eu tenho muitos casos que a resolução do problema de requisito foi feita por parte de protótipos. Alguns em desenho, outros por um pouco mais incrementados, mas é uma forma muito fácil, tá, da pessoa visualizar aquele problema que ela tinha, que ela tem ainda, sendo transformado numa solução de software. E ela pode, inclusive, dentro da etapa de avaliação, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, vamos dizer assim, fazer testes, simular uma entrada de dados, simular uma navegação, algum processo desse, e então, nessa simulação, ela conseguir refinar a ideia dela, retirar itens, incluir mais itens, aí é um processo com o usuário, a gente sabe que pode ser um pouco demorado até ele refinar bem os requisitos. Mas a prototipação, você vai pegar essas propostas que tem aqui, que você pensou de empresas, e passar, então, para a prototipação, ou seja, um desenho de tela. Nesse caso, eu usei um software
chamado Pencil Project. Depois eu passo o link lá no curso para vocês. Pencil Project é um software gratuito de prototipagem, eu uso nas minhas aulas na UEMP, e ele é bem bacana, bem simplesinho de mexer, e você consegue fazer telas bem, protótipos aí de média fidelidade, bem bacana. Então, veja só, pensando nas funcionalidades, né? Por exemplo, a funcionalidade 1 estava falando lá, ó, que para acessar a aplicação era necessário realizar um cadastro básico. Então, eu tenho aqui a minha funcionalidade 1, né, que é ter um cadastro, aqui a ficha de cadastro da empresa, com campos bem simples nesse caso, né, projeto escopo reduzido. Aqui eu tenho a implementação da funcionalidade 5, funcionalidades 3 e 4. Então, eu fui desenhando protótipos que permitem ver aquelas necessidades devidamente implementadas, assim, devidamente prototipadas, a implementação mais para frente. Então, com esses protótipos, eu consigo levar para o meu usuário, levar para um novo brainstorm, e assim poder falar, olha, isso aqui muda, não muda, quer mais campos, não quer. É uma técnica bem bacana. Às vezes, o negócio vira um looping quase infinito ali, tá? Mas quanto mais você fazer, quanto mais você levar isso aí para o usuário, pode ter certeza que maior possibilidade de você chegar num sistema bem feito ali, não atender o requisito. Então, ali tem as funcionalidades, depois vocês conferem lá na apresentação, tá? A hora que vocês baixarem, a apresentação já está lá no nosso Google Classroom. Muito bem. Prototipação, alguém tem alguma pergunta para deixar no chat para nós aí por enquanto? Dessa primeira parte. Pessoal, estão aí? Ok. Beleza, então. Maravilha. Então, vamos dar prosseguimento aqui, então. Qualquer coisa, fiquem à vontade, tá? Para perguntar. Essa aula esse slide ele é bem rápido, tá? E depois, eu não desenhei muito dessa parte de avaliação, mas o que é o correto, então? Você tendo vamos dizer, essa parte feita, né, a prototipação, você leva isso para o usuário, né? Se o usuário aprovar, perfeito. Se o usuário toca para frente a vida. Se o usuário não aprovar, simplesmente você volta lá na primeira etapa de imersão, tá vendo? Então, vocês têm toda essa etapa, né? Imersão, ideação, prototipação. Construiu o protótipo, concretizou, demonstrou o requisito, foi aprovado, segue a vida. Não foi, você pode ter que voltar para a imersão, você pode ter que voltar para a ideação. Por quê? Voltar para um outro para outro. Pode ser que você tenha que, de fato, buscar por mais conhecimento desse requisito, ou pode ser que você tenha que simplesmente mexer em alguma funcionalidade que você não pensou, que você não estimou, ou que você fez, às vezes, da forma que não estava sendo imaginada pelo usuário, mas você tem aquele conhecimento. Então, você fica nesse ciclo, tá? Detalhe do design thinking, né, a tradução dele é pensar como um design, né? Então, vem assim daquela ideia de atividade colaborativa, participação das pessoas que estão envolvidas no projeto, capacidade da pessoa que está fazendo essa análise, né, esse processo, o programador, o analista, de escutar, de ouvir o que a pessoa está dizendo, de fazer essa abstração do problema a ser feito. Próxima etapa, né, a gente trabalha, não sei se todo mundo já estudou o ML, quem não estudou aí, depois eu passo algum material, tá? O ML é a Unified Model Language, né, que é um conjunto de diagramas, tá, para modelagem de software. Então, ela tem modelagem estrutural, ela tem modelagem comportamental, enfim. Ela tem 13 diagramas, a UML, se não me engano, são 13 ou 15 diagramas, tem que conferir a última versão, confesso. E, assim, sempre vem aquela pergunta, preciso usar diagrama da UML? Preciso usar todo aquele diagrama? Fato que não. Tá? Ainda mais uma abordagem mais ágil, como essa que a gente está trabalhando, você tem que ter a capacidade de saber quais diagramas vão te ajudar em alguma coisa. Então, normalmente, o pessoal utiliza o caso de uso,
diagrama de caso de uso, que é um diagrama fácil de mostrar para o usuário, e um diagrama de classe, tá? Que essa classe já permite você modelar um pouquinho do software. Ou melhor, modelar o software. Por exemplo, aqui eu fiz um pequeno diagrama de classe, tá? Do que seria o projeto de vocês. Mas por que a gente escolheu o diagrama de classe? Porque lá na hora de trabalhar com Laravel, com o professor Wellington, ele pretende utilizar uma ferramenta de mapeamento objeto relacional. O que é uma ferramenta de mapeamento objeto relacional? Você cria as classes no código-fonte da aplicação, tá? No caso, essas classes que estão aí, já vou explicar elas, e elas são, então, mapeadas, tá? Para um ambiente de banco de dados. Então, ele agiliza até processos como insert, update, aquelas SQL pesada, ele agiliza bastante esse processo. Só que para isso precisa já ter uma ideia da modelagem de classe. Então, nesse caso do diagrama de classe aqui, vou usar a caneta, né? Eu criei uma classe pessoa, tá? Que é uma classe superior, eu criei uma classe maior. Tá? Essa classe pessoa, ela tem outras duas subclasses que herdam características dela, que é o devedor, tá? E o usuário. Então, o que tem? Então, nesse caso aqui, né, ó, ela tem os atributos e métodos. A pessoa, ela vai ter aqui os atributos de nome e CPF, nem coloquei métodos aqui, mas tem que ter os métodos de inserir. Na verdade, não, perdão, estão nas classes de baixo, tá? Elas não se sobrepõem. Tanto o usuário quanto o devedor vai ter nome e CPF, tá? O devedor, para lançar o devedor, só precisa ter nome e CPF. E os métodos que vão ser feitos é o inserir, para lançar um devedor, e buscar um devedor, no caso, passando como parâmetro o CPF e CNPJ. No caso da entidade usuários, né, da classe usuários, além do nome CPF e CNPJ, ele vai ter também, o usuário vai ter também endereço e senha, que é o mínimo necessário para ele poder fazer o cadastro. Então, o usuário vai ter nome, CPF, endereço e senha. E o método também inserir e buscar por CPF e CNPJ. Como eles vão ser implementados separados, eu também deixei os métodos como separados aqui, por ter outro perfil, vamos dizer, pode ser outra base de dados, aí vai. E a inclusão da dívida, né, no caso, o registro da dívida, ele vai ser formado por valor, inclusão ou retirada. Por que inclusão ou retirada? Porque se você for nos registros de empresas como SPC e Serasa, quando uma pessoa é registrada, a gente chama de negativada. Tá? Quando a pessoa é negativada, quando essa empresa vai retirar a negativação, ou seja, ela pagou a conta, essa pessoa, o registro dela não é apagado. Na verdade, o registro ele tem uma marca de retirada. Tá? Ele tem uma data de retirada, até para que a pessoa possa, quem for consultar, possa saber assim que essa pessoa passou por essa proteção de crédito, mas hoje ela não deve mais nada. Ela foi devidamente, digamos, como é que fala a palavra? Agora, a situação foi regularizada. Tá? Então a pessoa vai poder incluir uma dívida, consultar as dívidas ou retirar essa dívida. E a dívida uma dívida, ela vai ser de um devedor, somente um devedor, e um devedor, ele vai poder ter uma ou várias dívidas inseridas nela aqui. Já uma dívida, ela vai poder ser lançada por um usuário, já um usuário vai lançar, cada usuário aqui, um usuário pode ter, no caso, tenta corrigir aqui, tá? Ou várias dívidas lançadas para ele. Então, a gente usou esse diagrama de classe para fazer a modelagem desse escopo, tá? O programa que a gente usou aqui é o Asta, mas poderia ser usado qualquer outro programa de modelagem ML, tá? E a gente modelou essas classes como o escopo do projeto. Posteriormente, essas classes serão utilizadas num ambiente lá do Laravel para poder fazer o mapeamento objeto relacional, ok? Deixa eu ver aqui. Então, alguém tem alguma pergunta? Ok, tranquilo. Segue a vida. Beleza.
Quando alguém responde, eu vejo que pelo menos um ali tá ouvindo. Eu acredito que tá todo mundo aí. Legal. Vamos lá. Então, dando continuidade, né? Então, o que foi identificado aí do diagrama de classe, né? O que ele é composto? A superclasse pessoa, que contém os atributos comuns da classe relacionada, a pessoa e usuário, a classe devedor, que é uma subclasse que contempla os atributos e métodos dos devedores no sistema, usuário, que é uma subclasse que contempla atributos e métodos dos usuários da aplicação, e dívida, que é a classe que representa as ocorrências de dívida lançada pelo usuário. Um objeto da classe dívida deve existir somente se existir um objeto do vendedor e também do usuário. E a arquitetura, né? Como que essa aplicação vai ser implementada? Tem uma apostila, ela está por aqui. Deixa eu até abrir ela em algum lugar. Aqui. A gente tem essa apostila, tá? Eu fiz ela, já está disponível lá. Ela está bem mais completinha do que a apresentação, logicamente. Então, ela mostra toda essa estrutura, ela fala do design thinking, tá? Tudo que foi passado na apresentação, ela explica ali com alguns detalhes a mais. E daí ela fala da arquitetura REST, né? Mas por que arquitetura REST? Imagina você estar lá com o seu usuário, né, com seus interessados, levantando o requisito, e daí eles falam assim, olha, a pessoa vai poder consultar no meu software. Ele vai abrir um site, digitar o CPF, CNPJ do devedor, e vai vir informação lá. Aí tem uma outra pessoa junto, nesse brainstorm, e ele fala assim, olha, eu tenho uma empresa, tá, que não está dentro aqui da empresa que quer comprar o software, mas eu quero usar a consulta direto do meu RP, direto do meu sistema de informação, sem que meu usuário tenha que acessar o site, sem que ele tenha que informar o usuário de senha, sem que ele tenha que fazer login e consultar. Ele quer passar um CNPJ, digitar um CNPJ, um CPF, na tela do sistema dele, do RP dele, e exibir a informação já ali, sem a necessidade do site. Aí vamos dizer assim, poxa, como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer 2 aplicações, eu vou fazer dois softwares, eu vou fazer N aplicações, quando atualizar uma, tem que atualizar outra, tal. E é nesse ponto que o desenvolvimento será feito em cima da arquitetura REST. Eu vou passar hoje a ideia, né, da arquitetura, e posteriormente o Wellington vai estar explicando detalhes de como isso funciona. O que é a ideia da arquitetura REST? A arquitetura REST, ela utiliza o protocolo HTTP para transferência de informações entre aplicações. Então, como que vai ser a arquitetura, né? Como que se definiu essa arquitetura do sistema? De um lado, a gente vai ter um servidor. O que vai ter esse servidor? Esse servidor vai ter uma aplicação, PHP, tá? Que vocês vão estar desenvolvendo. E essa aplicação será responsável pela comunicação com o banco de dados, aqui, tá? Com o banco de dados, para poder fazer as inclusões, alterações, consultas e etc. e tal. No outra ponta, totalmente desacoplado aqui, vai ter um nível de desacoplamento aqui, você vai ter as camadas de aplicação. Então, você pode ter um website da XYZ Crédito, aqui, e aplicações de terceiro totalmente separadas. Essas aplicações, vocês poderiam desenvolver usando um JavaScript, usando um C#, usando PHP, enfim, ou usando um Java, totalmente aplicação, digamos, separada. Essas aplicações, na prática, elas não conhecem as especificações dessa aplicação. Tá? Elas não se conhecem na prática. Deixa eu limpar aqui limpo aqui a tela. Enfim. O professor não sabe usar PowerPoint, mas tudo bem. Então, são aplicações totalmente diferentes, desenvolvidas em plataformas diferentes, em linguagens de programação diferentes. Entretanto, essas ferramentas, elas poderão acessar os dados, tanto para inclusão, consulta, alteração, via arquitetura REST, via HTTP. Então, a ferramenta fará uma requisição ao servidor, o servidor processará essa requisição e vai devolver alguma resposta. A resposta pode ser um conjunto de dados, pode ser um código de erro, pode ser um código de sucesso, enfim, fica para a próxima parte da aula.
Então, eu vou ter, por exemplo, eu vou ter uma aplicação, o website aqui, que eu posso pegar sei lá, um JavaScript e desenvolver ele. Tudo no JavaScript, e esse JavaScript vai acessar a mesma base de dados aqui, o mesmo servidor. E eu posso ter uma aplicação, por exemplo, Android, tá? Um RP feito em C#, alguma coisa assim, em Java, que vai acessar também a mesma ferramenta. Tá? Então, consultar dentro da mesma base de dados. Então, aqui, vamos dizer, vai ser o back-end, né, da coisa, e aqui vai ser o front-end. Então, você vai usar um HTTP Request Response, né, os itens da arquitetura REST para essa aplicação. Com isso, a aplicação ela fica desacoplada, isso facilita a manutenção, isso facilita a entrada de outras aplicações para usar o seu serviço, tá? Enfim, fica uma estrutura bem mais robusta dentro da sua aplicação. Então, as referências dessa aula, alguns sites muito bons, alguns conteúdos que eu validei, que eu chequei, livros que eu utilizei, procedimentos, tal, que vocês podem pegar aí para ajudar nessa parte de requisitos. E tem também ali onde eu utilizei a aula, eu deixei aqui nas nossas atividades, no módulo 2, alguns vídeos, tá? Dando uma ideia em geral sobre o Design Thinking, também falando do Design Thinking na engenharia de software, e falando aí da arquitetura por cima da arquitetura REST. Eu não entrei muito nessa arquitetura, até porque o professor Wellington tem bem mais conhecimento da parte de funcionamento dela, e ele que vai estar trabalhando com vocês, tá? Depois dessa parte do servidor. As apostilas também estão aqui, tá? Tanto a apostila quanto a apresentação que a gente utilizou hoje, certo? Alguém tem alguma pergunta? Opa, temos aqui. Do Joel Dias, da Amaral Filho. Com os métodos tão parecidos, não seria interessante também separar em interface as classes e para as classes herdarem esses métodos? Pode. Acho que não há problema nessa questão da modelagem, não. Do Joel. Do Gustavo, professor, quando eu estou desenvolvendo protótipos, devo fazer para todas as funcionalidades ou só para as que eu considero mais importante? Tem um número mínimo, máximo de protótipo? Olha, Gustavo, isso aí não tem, assim, uma regra específica que fala, tá? Eu costumo trabalhar assim, eu costumo desenvolver todos os protótipos necessários para tentar validar determinado problema com o usuário, tá? Às vezes é uma coisa um pouco trabalhosa, tá? Mas ela vale muito a pena. Tem coisas que são mais simples, tá? Você consegue validar muito fácil, talvez não precisa necessariamente de um protótipo. Por exemplo, chega o seu usuário e fala assim, eu quero ter um cadastro de cliente. Cadastro de cliente é nome, CPF, RG, essas coisas, não precisa você fazer um protótipo para isso. Você vai pegar os campos ali e organizar no sistema e ponto final. Agora, você pode ter algum requisito que ele está, digamos, meio enrolado ali com os usuários. Isso é normal acontecer. Eu mesmo, na minha empresa de software, eu estou com alguns dias aí que eu estou usando bastante prototipação para isso. São coisas mais complexas, às vezes não se resumem a cadastros, mas algum recurso mais complexo que tem dúvidas entre as pessoas, entre os envolvidos, às vezes eles não chegam num acordo, eles não conseguem enxergar isso no software, ou às vezes eles falam um absurdo que você já pensa, poxa, isso vai ser difícil de implementar. Então, nesse caso, se você tem essa dificuldade, isso é um problema de requisito. Você tem essa dificuldade, aí você monta os protótipos necessários para mostrar para o usuário aquela funcionalidade. Tá? Isso pode ser usando já um Pencil Project, isso pode ser usando um papel, às vezes você é bom de desenho ali, você já fazer, isso pode ser já tentando um design patterns, né, um HTML da vida para você, com algum design pattern para você poder mostrar, enfim. Não criaria protótipos para todos, não, mas criaria os protótipos daquelas funcionalidades a qual eu preciso validar com o usuário se o que está sendo desenvolvido está de acordo.
tá? Pergunta respondida, Gustavo? Perfeito. Então, bom, tem se usado... Oh, grande Ricardo, satisfação em tê-lo presente aqui. Tem sim, tem se usado Storyboard, tá? Board, né? Bird é pássaro, né? Storyboard. Tem inclusive o pessoal desenvolvido técnicas novas para ele, tá? Para poder deixar mais interativo, poder ter aí uma capacidade de usar ele mais do que às vezes um pequeno desenho de uma historinha ali. Tem as empresas que, principalmente empresas que trabalham forte nessa parte de HC, tem sua equipe de UX Research, de UX Design, enfim, tem trabalhado bastante com o Storyboard, sim. É uma ferramenta que é uma técnica, ela é meio chatinha de se usar, digamos assim, para você fazer todos os desenhos, mas funciona legal. O pessoal tem trabalhado bastante, sim. Qual ferramenta usou para fazer o protótipo? Eu usei o Pencil Project, vou até... Pencil Project. Será aquele pesado para Dedéu para abrir aqui, meu computador vai chorar bonito. Então, a página é essa daqui, ó. O Pencil Project, na verdade, ele é uma ferramenta realmente para protótipo, tá? Para se desenhar o protótipo, ele não exporta, pelo menos a versão gratuita dele não exporta para código, nada disso aí. Mas ele tem vários recursos ali, tá? Várias features dele ali, que facilitam bastante no desenho dele, ó, para você poder fazer telas, de você poder fazer esses desenhos, fazer os diagramas, eu uso e exportar eles, tá? A versão gratuita tem exportação para PDF, como imagem exporta facilmente ele. E tem uma versão de paga ali que pode ter um pouco mais de coisas. Então, assim, ele é para desenho, tá? Como ele deixa uma tela realista, tá? Eu gosto de usar ele quando eu tenho aí uma condição de prototipar algumas coisas, principalmente quando eu tenho dúvida se eu gasto ou não muito tempo para desenvolver uma tela. Tá? E eu não tenho certeza se aquela tela vai permanecer no sistema ou não, eu uso ele. Ele é bem simples, e a vantagem dele é que tem a versão gratuita com bastante coisa. O Figma também. Figma, a Larissa colocou ali que Figma é uma boa também para prototipar. Tem bastante ferramenta, viu? Tem muita ferramenta de prototipagem. Algumas são gratuitas, às vezes um pouco mais limitadas, outros já tem ali como você fazer até uma interação entre telas. Pô, é show de bola também. O Vinícius falou ali, né, que é um conselho, prototipo em HTML mesmo, vai te ajudar bastante no estudo. Mas, de certa forma, eu concordo, viu, Vinícius? Dá um pouquinho mais de trabalho em algumas coisas, mas a consideração de ajudar a estudar ajuda bastante, né? E outra, se o protótipo for aprovado, você economiza uma tarefa, né? Aí você fala, Bootstrap, sejam felizes, eu já Materialize. Eu já gosto do Materialize, mas isso é gosto, tá? É um framework também, é um User Interface Design Patterns. Ele faz a interface mais parecida com o padrão da Google, vamos dizer assim. Tem gente que usa Bootstrap, tem gente que usa Materialize, isso de vez em quando dá umas brigas por aí, mas é desnecessário, os dois são bons. Tá? Normalmente eu uso Materialize porque eu acho o design da interface deles mais agradável, mas é gosto, tá? E como o Vinícius falou ali, ó, Bootstrap, sejam felizes. Esses patterns, né, não sei se vai ter uma aula específica deles, mas esses frameworks, né, esses patterns, eles já têm lá muita coisa pronta, o que facilita a produtividade do protótipo, a produzir o protótipo de forma relativamente rápida, tá? E aí, pessoal, mais perguntas? Não? Então tá bom. Já que vocês não têm pergunta, vou deixar aqui também o exercício do módulo, tá?
Não sei se o Edson já conversou com vocês, cada módulo aí vai ter um exercício, tá? E para poder ser entregue, então fica a parte aí para vocês poderem fazer esse exercício, tá? Então, tá na tela aqui, vou aumentar um pouquinho o zoom, tá? Então, aqui o exercício, né, referente à aula de 3 do 6, análise e modelagem de requisitos. Agora que você já viu a ideia inicial de requisitos da aplicação, que foram propostas pelos instrutores do curso, você deverá colaborar com os requisitos utilizando o processo de design thinking proposto. Pesquise sobre o contexto da aplicação, ou seja, esse tipo de software de controle de crédito e tal, a ser desenvolvida no curso Colabore. Qual outro problema que você viu, tá, que você imagina, que você identificou, que não foi considerado, né, como um problema da ferramenta, tá, nessa primeira ideia, mas que você acha que poderia ser resolvido? Um problema, cada pessoa elenca um único problema, tá ótimo. Quais seriam as funcionalidades e atores para que esse problema pudesse ser resolvido nesse projeto, né, nesse desenvolvimento desse produto? E você fazer uma prototipagem da sua colaboração, ou seja, dessa ideia que você teve aí. Vocês vão fazer essas 3 opções e submeter um arquivo PDF com sua colaboração até o dia 14 do 6, ou seja, o próximo domingo. Essas são as atividades, no caso, para esse módulo de requisitos, que vai ser somente essa aula mesmo, que o objetivo foi mais mostrar o escopo e como que nós chegamos a esse escopo inicial do projeto. Entenderam o exercício? Perguntas? Então, pessoal, é isso. Se não tiver mais perguntas, a aula era essa. Agradeço a presença de todos, tá? Não tem problema não, Juan. Não, faz aí e manda, tá? Então, assim, mandem isso aí, se tiver alguém muito parecido, tal, não tem problema não. Só não faz, como diz, só não copia igual, tá? Faz, pelo menos muda a cor do negócio aí na hora do protótipo, para eu imaginar que vocês fizeram certinho, tá bom, Juan? Mas mandem aí. Então, se não tiverem mais, agradeço a presença de todos na aula e me coloco à disposição aí para responder eventuais perguntas que venham até aí, tanto pelo Classroom, quanto depois aí pelo e-mail, ok? Obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso a todo mundo. Se cuidem aí.